noite a todos. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco, continue conosco, agora e sempre. Antes de nós começarmos aqui, agora há pouco, a Eleusa fez uma leitura chamada Avareza, de Emmanuel, do livro Vinho de Luz. E é, em parte, o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais que avareza. Nós vamos falar sobre avareza e o extremo, o outro lado, o oposto de avareza, que também é negativo. São os dois polos, né? De um lado a avareza, de outro lado o esbanjamento, ou seja, o desperdício, o esbanjamento. Então, o nosso tema de hoje, esbanjamento e avareza. Tanto o texto que a Eleusa leu, avareza, é do Evangelho de Lucas, a partir do Evangelho de Lucas, né, comentário de Emmanuel. E o que eu destaquei aqui hoje é também do Evangelho de Lucas, um pouquinho adiante, na mesma sequência lógica do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Interessante que o que eu trouxe aqui hoje para nós, na reflexão, é a parábola do filho pródigo. Todo mundo sabe a parábola do filho pródigo, não é? Aquele que saiu, pediu a sua parte da herança para o pai rico e foi para o mundo esbanjar, foi para o mundo curtir, como hoje nós usamos falar, não é? Então, esse moço foi, só que logo acabou a fortuna, porque ele gastava muito, e quando a fortuna acabou, depois de algum tempo, ele estava trabalhando de empregado e às vezes ele tinha que comer a comida de porcos. E aí ele começou a raciocinar como que ele podia estar comendo junto com os porcos, se na casa dele até os empregados tinham a comida farta, porque o pai dele era um senhor benevolente, justo. E aí ele resolveu voltar. E arrependido, ele voltou. E quando ele voltou, o pai ficou muito feliz, como todo pai, quando o seu filho retorna. E é interessante nós pensarmos que o pai imediatamente começou a providenciar uma festa, pediu aos funcionários, aos empregados, que começasse a fazer uma festa e convidasse toda a vizinhança para avisar e festejarem juntos, comemorando que o filho tinha regressado depois de tanto tempo, o filho mais velho. Só que tinha um outro filho que ficou em casa. E esse filho que ficou em casa ficou enfurecido, ficou bravo com o pai. Imagina, pai, eu fico aqui o tempo todo e o senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora esse outro malandrão que saiu pelo mundo, curtindo, gastando dinheiro à parte dele, ele agora volta e o senhor não recebe com uma festa dessas? Isso não é justo. E aí é interessante nós notarmos o outro extremo do esbanjamento. Aquele primeiro que saiu, o esbanjador, ele foi e gastou tudo que tinha, não é? Arrependeu-se e voltou. O pai, festejando, causou ciúme do filho que tinha permanecido em casa, ajudando, trabalhando, ajudando o pai. Normalmente, ao analisarmos essa parábola, toda a parábola de Jesus é para ensinamento e reflexão nossa. Normalmente nós comentamos, tanto que a parábola é chamada filho pródigo, quer dizer, aquele que foi e voltou. Esse é o filho pródigo. E aí a gente comenta, nossa, né? Que sujeito, gastou todo o dinheiro e voltou e pediu novamente a ajuda do pai. Então aí a gente reflete nesse filho que foi pelo mundo em busca de prazeres e voltou. E foi bem recebido pelo pai. E nós não lembramos de destacar o outro que ficou em casa e ficou enciumado quando o irmão chegou e deu bronca. Não, não é justo. Eu nunca ganhei nada, eu fico aqui trabalhando de sol a sol, eu te ajudo, faço tudo. E o senhor fica feliz na volta do outro. Então nós entendemos assim, que nós esquecemos a segunda parte do ensinamento do mestre. Assim como aquele que esbanjou
como toda pessoa que esbanja, que gasta, que desperdiça, naturalmente está incorrendo em erro, em equívocos, não é? Não é uma coisa feliz, não é uma boa escolha o esbanjamento. Porém, o ciúme, o despeito e a sovinice também não é uma boa escolha. Então, aquele filho que ficou em casa, que ficou enciumado de o pai ter recebido tão bem o outro que tinha gastado a fortuna dele, ele também estava incorrendo em erro. Por quê? Porque ele era sobrina. É natural, seria natural ele compreender e ele também festejar junto com o pai a volta do irmão. Não é? Esse é o nosso raciocínio natural. Porém, nós até de certa forma concordamos com esse filho ciumento, o filho que ficou em casa. Por quê? Muitas vezes nós fazemos igualzinho. Quando alguém de casa recebe muito bem uma pessoa da família, que não é lá muito bem, que não foi muito feliz, que não teve um comportamento feliz, mas que de repente retorna ao ninho doméstico e é festejado, seja pelos pais ou pelos irmãos, nós muitas vezes criticamos e falamos, nossa, a pessoa errou, a pessoa fez tudo errado e agora volta com a maior cara dura e é bem recebido. Não é justo. Eu fico aqui todo dia. Muitas vezes nós temos esse comportamento do filho sovino, do filho ciumento. E nós somos assim também, gente, que a parábola não é só uma historinha, é para a nossa reflexão e para nós trazermos para a nossa vida prática. Então, nós consideramos a casa do pai, da parábola do filho pródigo, a casa de Deus. Ou seja, a vida toda, o planeta todo, é a casa de Deus. E, inclusive, depois da nossa desencarnação, continua sendo a casa do Pai. Né? Porque todo lugar é criação divina, é obra de Deus, e, portanto, casa do nosso Pai Criador. E é importante nós raciocinarmos com clareza, pensando o seguinte, que quando nós agimos como o filho pródigo, aquele que sai e esbanja, nós somos esbanjadores. Nós não somos pessoas maduras, nós agimos como pessoas maduras, gastamos mais do que podemos, não olhamos para o lado, damos vazão muitas vezes ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, sentindo-nos bem em gastar muito, em esbanjar. Existem várias, até doenças mentais mesmo, que são caracterizadas pelo esbanjamento, pelo gasto excessivo. Por quê? Porque é um desequilíbrio. O ideal é o meio termo. Nem tanto a sovinice, né, segurar demais, como é o caso daquele que ficou em casa, ciumento, sovina, nem tanto o esbanjamento, que é o caso daquele que sai pelo mundo. Como nós estamos aqui no mundo, como diria o Chico Xavier, com a cara e a coragem, né? Eu costumo dizer que mais cara do que coragem que nós temos, a coragem não é tão grande, nós temos que pensar em todas as situações que nos rodeiam, pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no trânsito, na rua, no trabalho, na escola, na casa espírita ou na casa de qualquer feição religiosa que nós estejamos adaptados ou que nós amemos, que nós saibamos agir com correção, nem tanto um extremo, nem tanto o outro. Isso se chama polarização, né? Os extremos são desequilibrantes, tenhamos certeza disso. Se eu pendo muito para um lado, vamos supor, de seguro excessivo, de sovinice excessiva, eu estou errando, é um polo, é um extremo. Se eu, por outro lado, não, eu não sou sovina, eu tenho a mão aberta, e abro a mão demais, vai sair dos dedos. E eu vou errar da mesma forma que aquele outro que é sovina. Só que aí, nessa questão, o Emmanuel mesmo comenta, inclusive, no livro Vinho de Luz mesmo, onde ele comenta esse trecho do filho pródigo, ele fala que são os dois extremos da ingratidão humana.
São os dois extremos. A sovinice ou o esbanjamento são extremos da ingratidão humana. Por quê? Porque nós somos filhos de um pai generoso e nós somos ingratos. Se nós temos, por exemplo, um determinado problema, e todos temos problemas, né? Cada um a seu turno que sabe da sua vida, todos temos problemas. Muito mais tranquilidade. Os problemas campeiam no mundo e nós estamos aqui no meio desse mundo de provas e de expiação. Sabemos que vamos passar para um mundo melhor, mas isso é um processo, não é uma coisa, um salto quântico, uma coisa muito rápida. Então, nós entendemos que vamos ainda passar por tribulações e estamos passando. Todos nós olhamos ao redor e percebemos que o mundo está diferente, que a atmosfera, não só a atmosfera terrestre, mas a atmosfera, os ambientes estão diferentes, estão mais carregados, estão sobrecarregados de lágrimas, de dores, inclusive de muitas reclamações e muita ingratidão de todos nós. Não é só da minha parte, a parte de maioria de nós. Somos ingratos. Por que somos ingratos? Porque se nós tivermos o suficiente para vivermos nesse momento atual, em que milhões e milhões de pessoas passam necessidades extremas, miséria extrema, vivem na mais extrema miséria, se nós temos o suficiente para vivermos razoavelmente, nós deveríamos estar felizes. Deveríamos ser filhos gratos e não querermos ter o suficiente para esbanjar. Esbanjar, gente, no momento atual, é ainda pior, não é? É ainda pior. E ser sovina também, eu vou segurar no futuro, porque eu não sei o dia de amanhã. A gente lembra quando começou, lembra a todos, todo mundo sabe, infelizmente o Covid está voltando, né? Tomara e torçamos que tenhamos cuidado, porque não seja, né, tão avassalador como foi a primeira fase, né, do ano passado, 2020, 2021, mas está sim voltando, estão morrendo pessoas e está acontecendo aí alguns problemas. Então é preciso, sobretudo, além dos cuidados higiênicos, que nós tenhamos um cuidado espiritual, para que a atmosfera do nosso planeta não fique tão pesada, para que a psicosfera do nosso planeta não fique tão pesada, e que nós não façamos como fizemos da outra vez, e nesse caso é plural de modéstia que eu estou usando, porque eu não fiz isso, mas muita gente boa fez, de ir ao supermercado, por exemplo, encher os carrinhos de álcool e de outros produtos, né, outros gêneros, para prevendo uma catástrofe, ou prevendo que tudo ficasse fechado, ou lockdown, sei lá o quê. Não é? Que como de fato aconteceu, mas essa pressa e esse egoísmo não se justificam. Até porque se nós fizermos grande reserva para nós, e o nosso vizinho do lado estiver sem nada, qual é o nosso dever cristão? É castigo, não é? Então, não justifica essa ganância toda, essa sovinice toda, e isso em todos os setores da nossa vida, gente. Então, a hora é de nós partilharmos, de nós repartirmos, de nós pensarmos no outro e em nós, porque é o momento de nós crescermos. Eu falo assim, que agora ou nunca, agora vai ter que ir, nós vamos ter que dar um passo adiante, né? Nós não podemos retroceder, até porque, graças a Deus, existe a lei do progresso, segundo a qual nós não retrocedemos da evolução, nós vamos sempre para frente. Isso é maravilhoso. Olha só a sabedoria divina, que maravilha, né? Nós só vamos para frente. Quer dizer, então nós nunca estivemos tão bons, olha só que chique, nunca estivemos tão bons quanto nós estamos hoje. Nós estamos na nossa melhor performance, no nosso melhor momento. Todo mundo está o melhor que pôde atingir. Aí, então, está danado, né? Se estamos o melhor que podíamos atingir, muita coisa ainda está faltando. Nós temos que caminhar mais, e nós podemos caminhar. Porque nós temos uma doutrina maravilhosa que nos esclarece, nós temos um país bom, nós temos ainda alguns recursos amoedados, temos a comunicação, a liberdade, embora muito restrita por causa do medo e da insegurança,
mas nós temos liberdade, as pessoas são boas, as pessoas têm bondade, e muitas vezes nós as provocamos, nós nos provocamos mutuamente, provocando verdadeiras brigas, catástrofes, debates inúteis, porque o momento é de união, o momento é de descobrir o melhor que o outro tem, e o melhor que eu tenho colocar à disposição da sociedade. Esse é o nosso momento atual. Então, se nós fizermos isso, nós estaremos não sendo nem aquele sovina da parábola, né? Nem aquele esbanjador. Nós vamos voltar para a casa do Pai, que é a casa de Deus, que na verdade é o mundo inteiro, né? Porque, como dizia Jesus, a seara é o mundo. A seara não é uma casa espírita, ou a igreja X ou Y, não. A seara é o mundo. Onde nós temos que estar é no mundo, é trabalhando, não só a casa espírita, dá um empurrão, dá uma ajuda, mas a seara é o mundo. Então, onde nós estivermos, que nós saibamos pregar o reino de Deus, que nós saibamos ser dignos representantes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele precisa. E a espiritualidade tem mandado recados de muitos modos, diretos e indiretos, através de intuição, através de comunicações, de toda forma, de todo jeito, e em vários departamentos, não só nas casas espíritas, mas em todo lugar. A espiritualidade, nem precisava dizer, né? Porque é óbvio isso. A espiritualidade, que nos guia, os guerreiros da humanidade, estão profundamente preocupados conosco, porque nós empatamos, não é? Então, assim, passou o Covid, todo mundo vamos fazer festa, vamos beber, vamos curtir. Ok de comemorar, ok, né? A alegria é uma coisa de Deus, é uma coisa maravilhosa. A comemoração é positiva, desde que nós não caiamos no esbanjamento, nos abusos de toda sorte, inclusive entrando em detalhes e em problemas que não precisávamos entrar, né? Por causa dos abusos e dos excessos. Então, pensemos nessas coisas, por exemplo, de ciúmes, de egoísmo, sabe? De orgulho, que ainda avassalam o mundo. Muitas vezes, nós nos fizemos contrariados, mas o que mais nos contraria somos nós próprios, são as nossas próprias atitudes, é o fato de nós não darmos conta da nossa própria vida, de cumprirmos os nossos deveres fielmente, de darmos conta das nossas obrigações, daquilo que eu planejei para mim e que eu concordei em fazer de melhor quando aqui reencarnasse. E aqui estamos, e como nós não conseguimos muitas vezes fazer de fato, cumprir aquilo que nós prometemos, que nós até nos propusemos anteriormente, porque chega aqui e esquece, né? Somos cobertos pelo véu do esquecimento. E aí as pessoas falam, mas é injusto. Deus foi injusto, porque a gente não lembra do que foi combinado lá, mas precisa lembrar. E a nossa consciência? E o nosso progresso? E os nossos sentimentos? E o nosso caráter? E a nossa moralidade? Onde ela fica? Exatamente dentro de nós, por trás de todas as nossas ações, nos incitando ao aperfeiçoamento, nos ajudando a sermos melhores. Não precisa de ninguém falar, mas nós sabemos que nós devemos melhorar. É para isso que nós estamos aqui. Isso que nós viemos fazer aqui no mundo, nós viemos melhorar. E chega aqui e a gente vai fazer festa, vai fazer farra. Festa no sentido bonito, por exemplo, né? No sentido assim de responsabilidade, de não termos a percepção, a sensibilidade e a responsabilidade de nos responsabilizarmos, desculpa a redundância, mas de não nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Então, assim, a culpa é dos outros, a culpa é do governo, muitas vezes é, mas nós temos aquilo que nós merecemos, não é isso? Então, é importante nós sabermos, sabermos ter responsabilidade conosco, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com aquilo que nós fizemos de nós, porque nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Nós não podemos culpar ninguém, até fazemos isso. Via de regra, nós apontamos um culpado.
Ah, eu cheguei atrasado porque meu marido me prendeu lá, não sei o que tem, pediu fazer a coisa. Ah, eu não fiz tal coisa porque o meu filho tal isso, tal aquilo, ou porque o vizinho, ou qualquer pessoa. Então, todos podem ser responsabilizados, menos eu. Olha, eu errei feio, desculpa, foi mal. Eu atrasei, eu fiz isso, perdão, desculpa, sei lá. Mas reconhecer o erro, cheguei para mim. Mas nós firmarmos pé numa situação de orgulho, de não reconhecimento das nossas quedas, que são muitas, todos nós erramos. E, por outro lado, existe o polo oposto, existe o outro extremo, que é aquele de nós acharmos, eu sou incapaz, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima, eu sou, não dou conta de fazer nada, eu sou um pecador, eu sou imperfeito, que é o manto espírita, né? Eu sou imperfeito. Lógico que nós somos imperfeitos, mas para isso nós estamos aqui, para melhorar. Né? Então, é nosso dever olharmos para nós mesmos, olharmos para dentro de nós, com muita sinceridade, e vermos o que é que nós precisamos melhorar. E dá para saber. Não precisa ter curso superior, ter curso de psicologia, de nada disso, para sabermos, porque nós damos conta de nós, de acordo com a nossa evolução. É claro que uns percebem mais, outros percebem menos, né? Que nós não nos tornemos escravos do nosso orgulho, escravos do nosso ciúme, escravos da nossa vaidade. São péssimos conselheiros. E quando a gente vai para esse caminho de ciúme, como é o caso lá do filho, né, ciumento, que ficou em casa, ao invés de ele ficar feliz porque o irmão dele tinha voltado, né, e festejasse junto, aproveitasse a festa, não é? E agradecesse a Deus e tudo, e compreendesse a alegria do pai. Porque qualquer pai fica feliz quando um filho, não é? E não, ele ficou com ciúme. Então, quem destacou nele? O ciúme, o egoísmo dele. O egoísmo dele. E, então, é interessante nós pensarmos o quanto isso ainda permeia as nossas ações e a ação, comportamento de toda uma sociedade, toda uma sociedade humana. Porque existe muito ciúme nas relações. Até ontem eu achei interessante, eu estava vendo uma entrevista na agricultura, o TAS entrevistava o teólogo Leonardo Boff, e ele falou que no Vaticano é uma fofoqueira danada, né? Tem muita fofoca, e que para subir ali, ele fala que a atmosfera no Vaticano muda todas as pessoas. Ele era amigo de alguns que depois foram papas, e depois eles próprios o expulsaram e tal. Então perguntaram para ele, por quê? Ele falou assim, não, porque a atmosfera do Vaticano é de poder, e o poder avassala as pessoas, e ali eles começam, aqueles cardeais, e ele falou isso. Está lá, se procurar no YouTube, provoca, fulano entrevista Marcelo, entrevista Leonardo Boff, se alguém quiser ver, muito interessante, porque ele considera, ele é muito sábio, né? E ele fala tudo isso, não porque ele fez essa, mas ele falou que existe um clima de fofoca. Agora, será que é só lá que existe esse clima de fofoca? Não. Eu só falei isso porque, assim, aquilo lá é uma coisa gigantesca, né? É uma cidade-estado, né? O Vaticano é uma cidade-estado. E ele falou que as pessoas ali fazem muita fofoca, mesmo aqueles grandões, sabe? Aqueles que vão ser futuros papas ou coisa do tipo. Então a gente pensa, não, é santo. Não são santos. Estão visando o poder. Okay? E muitas vezes a gente está dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, e estamos visando o poder. Por quê? Por que estamos visando o poder? Às vezes querendo ter algum domínio, querendo sobressair em alguns aspectos. Então, analisemos as nossas ações. Não tenhamos ciúmes, conquistemos o nosso espaço com sinceridade. E o que é que nós queremos fazer aqui no mundo? Não na casa espírita só, mas no mundo. Aprender. Aprender a quê? A melhorarmos, a olhar para nós mesmos. Aí nós ficamos focados nos outros, e criticando, ou fofocando, ou isso, aquilo. Assim, é absurdo isso, né? Mas acontece. Nos melhores lugares, nas melhores famílias, nos locais mais suntuosos, né, e grandiosos, e de poder,
que a gente imagina, não, é tudo ali bacana. Não é, né? Então, o que prevalece? Muitas vezes prevalece o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e todos os filhos do orgulho e do egoísmo, que são o ciúme, a maledicência, o desejar o mal, o pensar no mal. Então, é preciso que nós vasculhemos o nosso interior e vejamos o que é que nós vamos encontrar lá. Eu encontro ciúme? Se tiver, eu devo trabalhar e rastelar aquilo de lá, tirar como uma erva daninha. Não é? Porque a seara nossa, interna, é muito grande. Nós temos uma cópia do mundo, uma cópia do universo dentro de nós. Então, dar trabalho vai ser um trabalho maravilhoso. E foi isso que nós viemos fazer. Né? E não dar vazão ao nosso egoísmo, dar vazão à nossa ânsia de poder, ânsia de domínio, etc. Não foi isso que nós viemos fazer. Mas a gente nota que isso pega muito ainda na nossa sociedade, no nosso meio, em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as religiões, em todas as políticas, em todas as ideologias. Por quê? Porque é o ser humano. Nós somos humanos. Somos imperfeitos, mas lembremos, somos perfectíveis. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. E temos o dever inadiável de construir uma vida mais alta para nós. Porque eu construindo a vida mais alta para mim, se ela é de fato mais alta, ela vai significar altura, grandeza, bondade, beleza, bom ânimo, amor para todas as pessoas que me rodeiam. O Emmanuel fala e não se cansa de dizer, de forma até repetitiva, ele diz: numa multidão de malfeitores, uma única pessoa que pense no bem constitui maioria. Por quê? Porque o pensamento do bem é o pensamento divino, é o pensamento de Deus, é o amor, é um pensamento amoroso, é um pensamento que constrói. O pensamento mal, de egoísmo, de maldade, de ciúme, de esbanjamento, de soberbice, ele é um pensamento destrutivo, contrário do amor. Ele destrói, ele não constrói nada. As pessoas que têm ciúme, que têm ódio, que têm o hábito da maledicência, são destrutivas. E destrói muita coisa, destrói as relações, faz muita coisa ruim no meio, sujidades, onde quer que elas se encontrem. Seja no seio da própria família, seja no interior dos seus corações, seja na sociedade a qual pertence. Agora, por que isso pega com tanta facilidade? Porque encontra terreno fácil. Terreno fácil. Não é isso? Tudo aquilo, infelizmente, que é ruim, pega com muita facilidade. Influi. Por quê? Porque nós temos isso em nós. Então é preciso nós tirarmos o que nós temos de ruim, não é fácil, mas é preciso começarmos. E à medida que nós começamos uma tarefa em nós, ela ganha uma proporção imensa. Ela ganha campo, ela ganha força à medida que nós insistimos naquilo. Ah, eu sou ciumenta. Ah, eu sou invejosa. Descobri isso. Trabalhe nisso. Então, por que eu sou assim? Faça perguntas a si mesmo. Façamos perguntas a nós mesmos. Que nós vamos, aos poucos, encontrando as respostas. Vamos ler a respeito. Vamos procurar saber. Vamos procurar fazer meditação, reflexão. Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar os nossos sentimentos. Nós não temos hábito. Ah, eu estou com um pensamento fixo. A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio mental, nós conseguimos mudar as nossas ideias. Nós conseguimos tirar pensamentos repetitivos da nossa cabeça. A menos que aquilo nos dê prazer e que queiramos continuar naquilo. Não é verdade? Mas se nós fizermos uma prece sincera e refletirmos a respeito, a gente consegue mudar o padrão de pensamento e, consequentemente, o padrão da nossa energia, das nossas vibrações, vai ficar muito mais leve. Porque o que pesa é exatamente a tristeza, a angústia, o desequilíbrio em que muitas vezes nós nos encontramos. Ah, eu estou triste. Por que você está triste? Ah, porque meu marido é ruim. Ah, mas você é ruim também? Ah, não, é ele que é. Então ele devia ficar triste, né? Ah, mas eu não desligo. Lógico, ele influi, mas não pode ser determinante. O que o outro é não pode ser determinante, eu não posso deixar.
Senão eu estou me deixando levar pela influência do outro. Ah, tem muito roubo, tem muita insegurança, tem muito assalto, tem muita gente ruim. Tem, infelizmente tem. Mas oremos por eles, tenhamos piedade. São irmãos nossos, nem parece, né? Mas são irmãos nossos, são filhos de Deus. Poderia ser meu filho, poderia ser meu pai, não é? Tem muita gente boa que tem filhos maus, que tem pais maus. Então, como é que fica isso? Como é que fica esse amor? Por que Deus permite? É para o nosso aperfeiçoamento. E Deus nos manda recado todo santo dia, em todos os momentos, em todas as nossas, os nossos acontecimentos, em tudo que acontece na nossa vida. Deus nos manda o seguinte recado: somos todos irmãos. Somos todos imperfeitos, mas somos perfeitinhos. E Deus nos ama, e Deus nos protege. E os espíritos de luz estão aí atentos. Eles não dormem no ponto como nós, não. Eles não descansam. Se nós lermos os livros do André Luiz nos fala com muita clareza como é que é lá no plano espiritual. Isso no plano espiritual, próximo da Terra. Porque lá nas alturas, nós não temos conhecimento. Nós não temos altura para atingir conhecimento. Mas é bastante razoável nós vermos o que acontece por aí. Né? Então, o bem, ele sempre é vencedor. O bem é sempre vencedor. O amor frutifica sempre. Os bons hábitos, as boas práticas. E essa história de nós nos apercebermos disso, de nós sabermos disso, nos apossarmos desses conhecimentos e colocá-los em prática, gente, é uma virtude. E é uma coisa maravilhosa para todos nós. A gente evolui. Quando vê, a gente já está bacaninha, a gente já está melhor. A gente já cresceu um pouco. E aí a vida parece mais fácil. A gente costuma ter mais paciência, ter mais tolerância. Por quê? Porque eu cresci. Se a gente cresce, a gente consegue abraçar em coração as outras pessoas. Compreender os que erram. Porque eu já errei também. Eu reconheço isso. E teve alguém que me deu a mão. E eu me dei a mão. Eu olhei para dentro de mim. E de alguma forma, com a ajuda de Deus, de algumas pessoas encarnadas e desencarnadas, a gente sai daquela situação do desencarno. Todos nós já passamos, na presente encarnação, por momentos de muito desequilíbrio, de muita dor, de a gente pensar, não vou dar conta, não vai ter jeito. Mas quando vê, o negócio rompe. Por quê? Porque a gente insiste. Porque nós colocamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, da espiritualidade que nos ensina, e que nos incentiva ao bem, para escolhermos a melhor parte e não ficarmos fazendo valer o nosso egoísmo, porque isso não leva a nada. Então aí, quando nós fazemos valer o nosso egoísmo, nós é como se retrocedêssemos. Não dá para retroceder por causa da lei do progresso, né? Mas a gente fica estagnado. E tudo aquilo que fica estagnado apodrece. É negativo, como a água parada, como o sangue parado. Então a vida é um movimento. E se nós fugirmos desse padrão de movimento, no sentido o melhor, de nos movimentarmos, para nos melhorarmos, para progredirmos, a gente fica então estagnado. Não anda para trás, porque isso é da lei de Deus, mas fica estagnado. Já é um prejuízo grande. E aí há muito sofrimento, que nós não podemos prever o futuro que teremos se não mudarmos de atitude. Não é? Então convido a todos, inclusive a mim mesmo, né, que eu estou me convidando todo santo dia, por causa da minha imperfeição, a melhorarmos, a progredirmos, a pensarmos a respeito, a vigiarmos os nossos pensamentos e a vigiarmos os nossos sentimentos e não ficarmos reféns deles. Por mais que eu tenha sentimentos ruins, procurar analisar e procurar ajuda, seja ajuda profissional, seja ajuda de amigos, seja ajuda de um livro, de um bom filme, de um momento de lazer até saudável, de uma caminhada que seja, de alguma coisa que possa me alentar e ganhar força e mudar o rumo da caminhada que eu estou muitas vezes indo para um abismo. Porque se eu caio no abismo, muitas vezes é muito difícil de sair. Às vezes, numa encarnação só, a gente não consegue sair do abismo que muitas vezes nós caímos deliberadamente.
Eu já vi pessoas, gente, que eu converso mais, aliás, vocês não estão vendo, eu falo pouco, né? Eu converso pouco. Eu conheço muita gente, as pessoas às vezes confiam em nós, e eu conheço muitas pessoas que não aceitam, por exemplo, o não como resposta, que se sente humilhado e que fica de cama se receber um não. Ó, mas quando você faz uma pergunta ou um pedido, você tem duas opções, no mínimo vai ser sim ou não. E tudo bem, não é? Então, as pessoas, muita gente chora, adoece, fica de cama, fica com ódio, fica programando até vingança contra a pessoa. E, às vezes a senhora, a pessoa não tem feito, quando a gente fica no seguro riso, né? Porque é uma coisa tão pequena para a gente olhar assim de fora, mas o sentimento da pessoa que ela cultivou, muitas vezes é tão negativo e é tão forte que a domina. E isso chama-se orgulho. Orgulho. É o pai e a mãe de todos os males, de todos os vícios, de todas as imperfeições humanas. Então é preciso a gente avançar. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ajude no nosso progresso, na nossa ânsia de elevação, e que todos nós possamos colocar em prática aquilo que já sabemos. Muita luz, muita paz a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Helena. É sempre um prazer. Obrigada.